Colégio Curso SEI. A gente sabe aprovar. E aí, amigos, tudo bem? Aula de hoje, arcadismo, também conhecido com o nome de neoclassicismo. Se você já sabe, se você já está abrindo a apostila, você sabe muito bem que esse período é um período que corresponde na Europa ao iluminismo, uma época chamada século das luzes, em que a filosofia, o conhecimento passa a ter uma notoriedade. A enciclopédia é o símbolo desse século, afinal, ali está resumido todo o conhecimento do mundo, e aí você tem um conceito do homem culto, do homem erudito, e esses conceitos, é claro, vão levar o homem ao conhecimento e ao desejo de liberdade. Movimentos que serão influenciados e que nós teremos aí nesse período, desse século, a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias e, claro, nós teremos um movimento aqui no Brasil que vai sofrer influência de todas essas ideias, que é a Inconfidência Mineira. Veja bem, já estamos num período em que com a Inconfidência Mineira nós temos aí um efeito da mineração em Minas Gerais. Isso fez com que a capital saísse lá da Bahia e viesse para o Rio de Janeiro. E é claro, esse desejo de liberdade que alimentou outros povos também passa a alimentar vários militares, intelectuais, juízes, desembargadores que começam a forjar esse manifesto que teve um herói, né? Que foi o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido apenas pelo epíteto de Tiradentes. Bem, esse contexto todo, por trás temos poetas também, que são desembargadores, que são pessoas influentes, que serão os poetas desse período e que eles vão reproduzir em Minas Gerais ideias que eram lá da Europa, das Arcádias europeias. Arcádia é uma referência a uma região grega, uma terra habitada por pastores. E esse ideal, essas ideias virão para cá e vão, claro, determinar toda uma produção poética desse período. É muito importante que você lembre o seguinte, esse período ele trabalha com os topóis, ele tem ideias, lemas que devem ser seguidos pelos poetas desse período. E eu listei aqui os topóis, que são nomes bem estranhos, que são nomes aí latinos. E aí você pode estranhar, mas veja bem, inutilia truncate, corte o inútil. Esse cortar o inútil tem uma posição até mesmo contrária ao barroco. Já que o barroco era prolixo, falava-se muito, tinha muitas figuras de linguagem, eu vou fazer uma poesia em que eu vou cortar esse prolixo, eu vou cortar o inútil. Então a poesia ela tende a ser mais simples, mais direta. E aí eu vou ter o quê? Uma postura influenciada pelas ideias de Rousseau, o grande filósofo francês, que vai dizer que o homem nasce bom. Quem corrompe o homem é a sociedade. Daí vem um desejo de fugir da cidade, o fugere urbem. E esse homem, ao fugir da cidade, ele vai para onde? Ele vai para um locus amenus, que é o campo. A representação do campo como local da alegria, do bem-estar, do equilíbrio, da harmonia, serão ideias exploradas em muitas poesias desse período. Esse homem, ao buscar o campo, ao buscar a tranquilidade próxima à natureza, ele vai encontrar o seu equilíbrio, ele vai ter uma vida mais simples, a chamada auleas mediocritas. E aí ele poderá aproveitar a vida, ter o seu carpe diem. Então veja bem, é um homem burguês que está indo, que vai para o campo em busca da tranquilidade que a cidade não dá. Lembre-se, a cidade corrompe os valores, a cidade acaba com aquilo que é de bondade do ser humano. E aí esses ideais são vendidos e vão aparecer muito na poesia lírica de Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Para que você tenha uma ideia de que aqueles caras, o que eles estão escrevendo é verdadeiro, é real, eles vão adotar pseudônimos. Pseudônimos normalmente de influência latina ou de influência grega. Nosso amigo Tomás Antônio Gonzaga tem uma musa, que é a Marília. Ele assinava como Pastor Dirceu, mas de tantas poesias feitas para a jovem Marília, ele acaba assumindo o pseudônimo Marília Dirceu. Já o Cláudio Manuel da Costa vai adotar o pseudônimo que é o Glouceste Saturnio. E ele vai, de alguma forma, também ter a sua musa, Nise, e outras mais. E todos eles exaltando essa coisa da vida próxima à natureza, simulando a vida de pastor. Daí que duas palavras que pertencem ao universo Arcade, bucolismo e pastoralismo. O homem simula a vida pastoril no campo e ele chama a sua amada para compartilhar esse momento, tendo a sua propriedade, sua família, criando uma vida mais harmoniosa. Essa daí é a ideia da poesia lírica.
Quando eu chego na poesia satírica, eu tenho uma obra chamada Cartas Chilenas. Veja bem, na poesia barroca, na poesia árcade, quando você tem a poesia satírica, ela terá como referência a crítica social. E a poesia satírica é uma poesia produzida que eram cartas trocadas por duas pessoas, Critilo e Doroteu. Nessas cartas, a crítica se baseava o quê? A corrupção, aos abusos de poder praticados na época pela metrópole portuguesa sobre os habitantes da região de Vila Rica. E aí, Cartas Chilenas é interessante porque eles diziam que estavam falando da Vila de Santiago e, de repente, no Chile. E é por isso Cartas Chilenas. Só que, na verdade, essa Vila de Santiago era uma metáfora de quem? De Vila Rica, hoje Ouro Preto. Então, quando a gente está falando aqui sobre poesia satírica desse período, nós estamos falando basicamente das cartas chilenas. Agora, só uma curiosidade, depois de muito tempo que se descobriu que Critilo e Doroteu nada mais era que Tomás Antônio Gonzaga, que usava os dois pseudônimos para poder chegar e fazer essas cartas, que eram colocadas em locais públicos. Beleza? Já a poesia épica é outra característica desse período. Nós temos duas obras muito importantes, que tem como característica crucial, que eu acho muito importante, que é a questão da natureza e a presença do índio. Dois elementos que serão posteriormente recuperados e serão bem aproveitados pela poesia e pela literatura romântica do século XIX. Mas aqui é interessante você perceber como a natureza brasileira já aparece nas obras e como o índio aparece como personagem das obras. As duas obras mais significativas, a primeira, Caramuru, Santa Rita Durão. Santa Rita Durão, que é um padre, ele escreve a história, aí, no caso, do náufrago que vai estar na Bahia e que vai ter um envolvimento com Moema, Paraguaçu, duas personagens no imaginário literário bem fortes, e que acaba posteriormente voltando para a Bahia, e você tem a morte de Moema como grande símbolo, né, a grande imagem poética da obra. Você tem aí o Uruguai, que é uma obra que também é famosa, não pelo seu enredo, que era o conflito de jesuítas, que os jesuítas eram, na verdade, tratados como vilões na história, como os grandes interesseiros que se aproveitavam dos índios, mas você tem aí uma ideia justamente o quê? A morte de Lindóia, de novo a morte. A morte de Lindóia, a narração da morte de Lindóia é o grande marco dessa obra. Então, assim, o que faz a poesia ser chamada de épica? Lembre-se, são guerras, batalhas, aventuras, a figura do herói. Ter o herói, situação de heroísmo, situação de grandiosidade, de batalhas, isso é que faz ser um texto épico diferente do lírico. Enquanto o lírico fica preso à emoção, ao sentimento, à expressão da emoção do sentimento, aqui você narra, é um texto narrativo em que você vai narrar batalhas em forma de poesia. Beleza? Se quer saber mais, faz o exercício e pergunte aos professores em sala de aula, que nós estamos aí para tirar sua dúvida. Até o próximo encontro aqui no canal do SEI.